Noite, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez no canal Paz e Bem, tratando de temas muito relevantes de acordo com a nossa perspectiva e sempre procurando observar todas as situações pertinentes que possam colaborar para a nossa reflexão dentro do ambiente, dentro da temática do programa que envolve as diversidades. E para falar em diversidades, eu gostaria de, primeiramente, fazer um momento solidário, especialmente ao povo argentino, diante de uma escolha, a nosso ver, equivocada, não somente deste, como de todo o mundo progressista, todo o campo progressista lamenta pela escolha. Foi democrática porque houve voto, porém, as manipulações devem ter ocorrido de maneira bastante delicadas, mexendo com os brios e com o convencimento de que um passo adiante para o abismo seria a solução para o país. Somente esperamos que as consequências não sejam tão trágicas, mas todos os países que passaram por regimes de direita e de extrema-direita sabem muito bem para o abismo que se encaminha. E talvez o melhor exemplo seja o Império, que com o regime de direita está se tornando um país absolutamente insustentável em suas condições, especialmente se tratando de tudo aquilo que ele proporcionou, não somente a eles, mas também a todo o mundo que eles influenciam. A ditadura do dólar, a gente já fez alguns programas sobre isso, está levando o próprio império à ruína. E uma ruína em que as consequências podem ser mais trágicas do que possamos pensar. Enfim, muita coisa pode vir a partir daí, e sou solidário especialmente ao povo argentino. Há pessoas que muito provavelmente, como aqui, em 2018 e em 2022, 2018 apertaram 17, em 2022 apertaram 22, achando que era um caminho interessante olhar apenas para a pauta moral e esquecer do social, esquecer a verdadeira função de um Estado. É algo que realmente vai ser muito trágico e não precisamos nem pensar muito. As experiências de direita e extrema-direita mostram por si. Bom, vamos passar então para a pauta de hoje, que afinal ontem foi o Dia da Consciência Negra. A gente tinha prometido, pelo menos se programado, a fazer um Novembro Negro no nosso programa, no nosso pequeno espaço. Fizemos uma abertura que eu acho que foi bastante coerente com Cruz e Souza, mas tivemos uma breve interrupção diante dos fatos, como eu falei, na temporada 2023, temporada novembro desse ano, dessa série inesquecível que está sendo 2023. E hoje nós vamos falar basicamente da matriz africana, e basicamente falando mais, não somente da matriz africana, mas falando das diversas doutrinas. Vocês estão vendo aí uma espécie de panteão dos orixás. Vou tirar a logomarca aqui do programa, que fica mais fácil para vocês visualizarem uma das figuras aí, um dos nossos orixás, que são a base da nossa crença. A base da matriz africana está aí, de alguma forma. Mas nós temos diversas concepções que acabam influenciando aí e trazendo outras figuras que muitas vezes não são tão conhecidas por causa da popularidade ou a impopularidade, não diria impopular no sentido de não ser conhecido, mas geralmente não tem tanto apelo, não tem tanta repercussão quanto outras por conta das divulgações que as doutrinas consideradas de matriz africana oferecem ou recebem. Mas, infelizmente, boa parte do que eu tenho tem base na Wikipédia, mas em todas elas vocês têm as fontes. E tudo que, assim, tipo, estava carência de fontes ou uma coisa esquisita, eu procurei retirar. Então, basicamente, o que nós temos aí? Várias religiões afro-brasileiras absorveram, em maior ou menor grau, influências de religiões vindas da Europa. Por isso, o sincretismo é muito forte em todas as religiões de matriz africana. E as influências podemos encontrar como o catolicismo e o próprio espiritismo. E a gente não pode esquecer da influência dos povos ameríndios ou indígenas. Além disso, elas receberam diversas denominações regionais. Em 4 séculos de escravagismo negreiro, cerca de 3,5 milhões
de africanos aportaram no Brasil, na condição de escravos, e equivalia a 37% do total da população do continente americano. E esses irmãos africanos eram de várias etnias, como Yorubá, Fon, Maí, Naussá, Ewe, Axante, Congo, Quimbundo, Umbundo, Macua, Lunda, além de outros povos, e cada um com uma religião e uma cosmogonia própria. Isso tudo acabou influenciando também nas diversas doutrinas com as quais lidamos até hoje no nosso território e também em outros lugares. A gente pode falar sobre, depois, em outro programa, sobre as religiões de matriz africana em geral, como, por exemplo, o vodu no Haiti, temos a santeria em Cuba, então a gente tem outras doutrinas que têm base africana, mas que em outros lugares têm outras denominações. Então, as religiões afro-brasileiras formaram-se em diferentes regiões e estados em diferentes momentos da história. Por isso, elas adotam não somente de formas rituais e diferentes versões mitológicas derivadas de tradições africanas diversificadas, além de nomes próprios, nomes diferentes. E a gente fala muito, né, especialmente quem está no eixo Rio-São Paulo, vai falar muito de candomblé e umbanda, mas desconhecem diversas outras denominações e muitas vezes confundem como sendo origem indígena, quando na verdade você tem um sincretismo geral. Além disso, temos as religiões tradicionais africanas, que inclusive, ocorre muito embate entre membros da religião tradicional Yorubá, com o candomblé, que também tem bastantes adeptos aqui no Sudeste. E também temos o Islã, os chamados malês, maís com alface, e também estamos em contato e absorveram maiores ou menores quantidades de membros de religiões indígenas. Enfim, tudo isso forjou a nossa matriz africana no Brasil. E, além disso, a gente pode aí, pelo menos esse artigo, separar como duas religiões principais, duas origens principais. A primeira são religiões de negros bantus, vindos do sul e do oeste da África, como Angola, República Democrática do Congo, atualmente, e que originaram diversas cerimônias celebradas especialmente no Rio de Janeiro. E, por outro lado, temos as religiões dos negros iorubás e Jeje, ou Jeje, como a gente também fala aqui, originários da costa da Mina, em especial o que nós chamamos atualmente de Nigéria, cuja influência predominante é o Nordeste brasileiro. E, segundo dados do censo de 2010, apenas 0,3% da população brasileira se declarou como adepta de religiões de origem africana. A gente não pode esquecer também que, muitas vezes, quando você tem abordagens em casas, às vezes se esconde. As pessoas, até pouco tempo atrás, por exemplo, eu já ouvi falar, podem desconfirmar, por favor, se eu estiver passando uma informação errada, que a mãe menininha do Gantuá sempre se declarava católica. Então, havia aí algumas coisas que realmente se pegaram uma distorção. Porém, a gente não pode esquecer que muitas dessas pessoas foram perseguidas por muito tempo em suas ambientações, e isso realmente causou um certo impacto. Quando, por exemplo, foi notado num desses censos, ou a partir dos censos, o aumento da população indígena, não se tratava de uma reprodução, mas sim do reconhecimento de que você se assumir como indígena não era prejuízo, muito pelo contrário, isso era uma afirmação. Então, isso também é uma coisa que é importante para quem é de matriz de origem africana se assumir como tal, para mostrar que a gente tem voz, que a gente tem vez, que a gente é cidadã, que a gente é pessoas que têm direitos e que têm também condições de se mostrar, de se colocar ante todo esse ambiente complicado que é o nosso país. E, curiosamente, a região sul é a que apresenta a maior população relativa com relação à matriz africana, 0,6%, enquanto as regiões norte e centro-oeste apresentaram as menores, 0,1%, logo onde tem a origem do candomblé, que de todas é uma das mais populares. E olha que outra coisa curiosa, baseado no censo de 2010, eu não sei se de 2020 alguma coisa já tem
algum número, mas eles colocavam que o Rio de Janeiro era o maior estado, com 1,61% da sua população como sendo adepta de matriz africana, o Rio Grande do Sul 0,94%, São Paulo 0,42%, Bahia 0,33% e Mato Grosso do Sul 0,26%. Eu achei até curioso o Mato Grosso do Sul ter entrado aí, porque não imaginei que tivesse tanta gente lá ligada a essa a matriz africana. Uma característica muito presente nas religiões afro-brasileiras é o sincretismo. Tem um estudioso chamado Herkovitz, utilizou o conceito de reinterpretação para explicar esse fenômeno, o processo pelo qual antigas significações são atribuídas a novos elementos ou novos valores, o que muda a significação cultural das formas antigas. A reinterpretação se faz em função do quadro cultural pré-existente e das novas reorientações que ele se dá na presença em novas situações novas. No caso da escravidão nas Américas, as antigas significações se referem à bagagem cultural dos povos africanos traficados, que tiveram que se adaptar a situações novas, ou seja, a negação de suas culturas em terras americanas e a imposição do catolicismo ou do protestantismo, dependendo da região. É interessante observar que, praticamente, muitas dessas doutrinas sobreviveram, até o paganismo sobreviveu, porque, de alguma forma, alguém não deixou de praticar aquela doutrina e teve que se adaptar para manter essa doutrina viva, ainda que não tão evidente exatamente para poder sobreviver. Roger Bastide, que é um outro estudioso, não nega o conceito de interpretação de Herkovitz, mas defende a reinterpretação como sendo também ligada às estruturas e mobilidades sociais, que o fenômeno da reinterpretação estaria, em parte, condicionado pela discriminação entre classes sociais e, em parte, condicionado pela discriminação racial dentro da igreja, como ocorreu no Brasil. Ele distingue ainda a aculturação material com suporte nos conteúdos culturais de contato, onde está inserido o secretismo religioso, e a aculturação formal, baseado na mudança de mentalidade. Tudo isso forjando as doutrinas das quais a gente vai falar agora, lembrando que certamente deve ter um número muito maior, estamos falando apenas de um ponto reduzido, que é o nosso ponto de vista da pesquisa. Essas outras, entre outras hipóteses, explicam como foi possível no Brasil a existência, por exemplo, do culto ao Ogum, o orixá guerreiro dos Yorubás, disfarçado de referência ao guerreiro católico Jorge da Capadócia, ou ainda a correlação entre os santos gêmeos, São Cosme e São Damião, e os Ibejis, ou Ibedis, orixás gêmeos dos Yorubás. E aí vamos começar falando dessas doutrinas que tem lá, podemos dizer que tem lá suas questões, mas vamos começar com essa daí, que foi chamada aí de Babassuê. Muita gente, provavelmente, tem coisas que eu nunca ouvi falar aqui, mas é importante para a gente conversar. O Babassuê foi, de acordo com o termo, né, com o artigo, foi um culto religioso afro-ameríndio popular no norte e no nordeste do Brasil, em especial nos estados do Amazonas e do Pará. Também foi chamado de Batuque de Santa Bárbara, Batuque de Minas, e foi considerado uma das religiões afro-brasileiras por ser um tipo de candomblé mestiço, também chamado de Jedinagô, onde eram cultuados tanto orixás como voduns. Muita gente pode até se assustar com a palavra vodum, porque, especialmente para quem assiste cinema, deve ser ouvido falar daquele bonequinho, e quando a bem da verdade, não é bem isso. Isso ali é uma forma de trabalho, que também, claro, essas coisas como se as pessoas fazem oração para o mal, imagine as feitiçarias para o mal. Mas também pode ser coisas para o bem. Então, essa coisa do Vodum é uma divindade, assim como o orixá. Então, a gente tem, dizer assim, qual a diferença de orixá para o Vodum? É basicamente a origem a origem, que aí, no caso, estamos falando aí dos povos iorubás e jedis, a cultura sudanesa que trouxe essas divindades.
Então, é meio complicado dizer qual a diferença de um Vodun para o orixá. Tem nações que colocam a mesma figura como o Vodun e a mesma figura como o orixá. Então, isso varia muito de nação para nação. E por isso que é importante a gente ter essas noções, porque isso, inclusive, acaba levando a uma espécie de disputa inglória, porque não existe como disputar essas coisas entre as diversas religiões de matriz africana. E aí, continuando o artigo. Como o Batuque de Santa Bárbara cultuava os orixás Nagôs, Yansan e Xangô, a primeira, ou seja, Yansan, protegendo as mulheres, e Xangô, protegendo os homens. E na versão Batuque de Minas, cultuava os voduns. Então, a gente tem uma coisa um pouco mais complexa. As danças rituais constituíam a parte mais externa e pública do culto. Através das danças, toques e cânticos, as entidades eram homenageadas, invocadas e se apossavam dos iniciados, e assim participavam dos ritos. Os cânticos babassuê recebiam o nome genérico de doutrina. Como o tambor de Minho Terecô, o babassuê se baseava na tradição Jeje, também conhecida como tradição Fon, de culto aos voduns. Porém, também era realizado o culto aos orixás, que aí vem da tradição Nagô, na visão aqui do artigo, e em especial Yansan, orixá dos ventos e protetor das mulheres, secretizada com Santa Bárbara, e Xangô, orixá dos raios e da justiça, protetor dos homens, secretizado com São Jerônimo. Além de voduns e orixás, cultuavam-se caboclos ou encantados, ou seja, espíritos dos ancestrais indígenas. Então, Babassuê já era uma coisa que já era uma doutrina que envolvia essas duas vertentes, principalmente. Então, agora, vamos passar para a próxima doutrina, que é o Batuque. Vocês estão vendo aí, é uma comemoração de Ibedes, ou seja, aquela caixinha das crianças, como a gente está vendo aí, mas vocês vejam aí, é uma figura muito bonita dessa mesa aí, para a gente poder entender alguns pontos aí dessas doutrinas. O batuque é uma forma genérica para denominar religiões afro-brasileiras de culto aos orixás no estado do Rio Grande do Sul, de onde se estendeu para os países vizinhos como Uruguai e Argentina. O batuque é fruto de religiões dos povos da Guiné, Benin e Nigéria, possuindo raízes diferentes e somente pouco relacionadas com as nações do candomblé. O batuque possui os lados Ovó e Ijexá, mas tendo como as principais nações do batuque a Cabinda e o Jeje. Hoje, o batuque possui milhares de casas e inúmeros praticantes e adeptos. A estrutura no estado do Rio Grande do Sul deu-se início no século XIX, entre os anos de 1833 e 1859. E tudo indica que os primeiros terreiros foram fundados na região do Rio Grande e Pelotas. Tem-se notícias em jornais desta região, matérias sobre cultos de origem africana datadas do século XIX, quando ocorreu a migração de escravos e ex-escravos da região de Pelotas e Rio Grande para a capital. Os rituais de batuque seguem fundamentos principalmente das raízes da nação Ijexá, provenientes da Nigéria e da Lasta, ou seja, da base, para outras nações como Jejes, do Daomé, hoje Benin, Cabinda e Oió, também na Nigéria. O batuque surgiu como diversas regiões afro-brasileiras praticadas no Brasil, criado e adaptado pelos negros da diáspora africana à época da escravidão. Um dos principais do batuque foi o príncipe Custódio de Chapanã. Para quem não conhece, Chapanã, inclusive, chamado em doutrinas como o Baluayê ou o Mulu, mas em algumas é considerado um Vodun Chapanã. Então, a gente tem a mesma figura reproduzida de diversas maneiras nas diversas doutrinas com as quais lidamos aqui com matriz africana. O culto do batuque é feito exclusivamente aos orixás, sendo o Bará o primeiro a ser homenageado antes de qualquer outro, pois este é o orixá da comunicação e encontra-se seu assentamento em todos os terreiros. Os principais orixás cultuados no batuque são Bará, que é o mesmo que o orixá Exu no candomblé,
Ogum, Oiá, Yansan, Xangô e Bedi, que tem seu ritual ligado aos cultos de Xangô e Oxum, Odé, também conhecido por muitos como Oxóssi, Otim, Obá, Ossan, Chapanã, Oxum, Iemonjá, Nanã, com qualidade de velha de Iemanjá. Curiosamente, aqui vocês vejam que quem estudou já Pierre Verger e outros autores que pesquisam a matriz africana a fundo vai poder lidar e entender melhor essas situações. E temos também, no caso, Orsânia e Orumilá, ligado ao culto de Oxalá. Orumilá, que é a sabedoria. Depois vamos passar para o Candomblé. Eita, que eu pulo aqui. Candomblé Jeje. Vocês vejam aí um ritual que eu acho que é um dos mais bonitos que existe também. E o que nós temos aqui sobre o Candomblé Jeje? O Candomblé Jeje é o Candomblé que cultua os voduns do reino de Daomé, de acordo com o artigo, levados para o Brasil pelos africanos escravizados em várias regiões da África Ocidental e África Central. Essas divindades são da rica, complexa e elevada mitologia Fon. Os vários grupos étnicos, como Fon, Jeje, Fante e Ashanti, Mina, ao chegar ao Brasil, eram chamados de Jeje, Yorubá, Ajeje, estrangeiro, estranho, designação que os urubás no Daomé atribuíam aos povos vizinhos. Introduziram o seu culto em Salvador, também na cidade de Cachoeira e de São Félix, na Bahia, além de São Luís do Maranhão, e posteriormente em vários outros estados do Brasil. Assim como os nagôs ou urubás, os jejes, fons, minas, fante, axante, formam grupos sudaneses e englobam a África Ocidental, que hoje a gente denomina como Nigéria, Gana, Benin, Togo. Quem quiser depois abre o ar da África para vocês verem bem essas questões. Sua entrada no Brasil ocorreu em meados do século XVII. A palavra Jeje recebeu uma conotação pejorativa como inimigo por parte dos povos conquistados pelos reis de Daomé. Quando os conquistadores eram avistados pelos nativos de uma aldeia, muitos gritavam como alarme: "Poucão Jeje Hunhal", ou seja, olhem, os Jejes estão chegando. Quando os primeiros daomeanos chegaram ao Brasil como escravos, aqueles que reconheceram o inimigo e gritaram pouco, essa frase que eu falei agora há pouco, olha, os dias estão chegando, e assim foi conhecido dos Voduns no Brasil, ou, melhor dizendo, na nação Jeje. E aí, enfim, bom que o artigo tem também de colocando alguns diversos Voduns, mas para a gente é meio complicado falando deles todos, porque mereceria um estudo à parte, e é preferível que alguém de Jeje fale com a gente melhor sobre essa vertente, sobre essa nação riquíssima do Candomblé. E aí passamos para o Candomblé Queto, ou Candomblé Quetu, como muitas pessoas dizem, que é a nação da qual eu faço parte. E é importante a gente entender que isso não é mérito nem demérito para ninguém, que são questões que a gente pode e deve saber lidar com todas elas, saber conviver e conhecer tudo que está ao nosso alcance. Então, o Candomblé Quetu, ou Queto, também chamado de Candomblé de rito Nagô, é a maior e a mais popular nação do Candomblé, uma das religiões afro-brasileiras, tendo origem nas tradições dos povos da região de Queto, incluídos entre os povos iorubás, também chamados aqui no artigo de Nagôs. No início do século XIX, as etnias africanas eram separadas por confrarias dentro da Igreja Católica. Na região de Salvador, na Bahia, e dentre os escravos pertencentes aos grupos nagôs, estavam os iorubás. Suas crenças e rituais são parecidas com os de outras nações do Candomblé em termos gerais, mas diferentes em quase todos os detalhes. Lembrando que cada casa acaba fazendo também à sua maneira e tendo percepções diferentes, até porque você dificilmente vai ter filhos de todos os orixás, e fora aqueles que têm orixás que muitas vezes já não são nem tão cultuados assim. Então, tudo é muito relativo quando a gente analisa essas situações. Mas, especialmente no caso do Queto, o culto é basicamente aos orixás.
O início marcado, talvez por isso também seja importante a gente ressaltar, tenha sido o de em Salvador, na Bahia. De acordo com as lendas contadas pelos mais velhos, algumas princesas vindas de Oió e Queto, na condição de escravizadas, fundaram um terreiro num engenho de cana-de-açúcar. Posteriormente passaram a se reunir em um local denominado Barroquinha, onde fundaram uma comunidade de Jedinagô, pretextando a construção da manutenção e a manutenção da primitiva capela da confraria de Nossa Senhora da Barroquinha, atual Igreja Nossa Senhora da Barroquinha, que, segundo historiadores, efetivamente conta com cerca de 3 séculos de existência. No Brasil colônia, e depois com o país já independente, mas ainda escravocrata, proliferaram irmandades, e para cada categoria ocupacional, raça, nação, havia uma. Dos ricos, dos pobres, dos músicos, dos pretos, dos brancos, cada uma com uma confraria diferente. Quase nenhuma de mulheres, e elas, irmandades de homens, entraram sempre como dependentes para assegurarem benefícios corporativos advindos com a morte do esposo. Para que uma irmandade funcionasse, de acordo com o historiador João José Reis, precisava encontrar uma igreja que a acolhesse e ter aprovado seus estatutos por uma autoridade eclesiástica. Muitas conseguiram construir a sua própria igreja, como a Igreja do Rosário da Barroquinha, com a qual a Irmandade da Boa Morte manteve estreito contato, o que ficou conhecido como Devoção dos Povos de Candomblé. O historiador cachoeirano Luiz Cláudio Dias Nascimento afirma que os atos litúrgicos originais da Irmandade Cor da Boa Morte eram realizados na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, templo tradicionalmente frequentado pelas elites locais. E, posteriormente, as irmãs transferiram-se para a Igreja de Santa Bárbara, da Santa Casa da Misericórdia, onde existem imagens de Nossa Senhora da Glória e da Nossa Senhora da Boa Morte. Desta, mudaram-se para a bela Igreja do Amparo, demolida em 1946 e onde atualmente encontram-se moradias de classe média. Desse ambiente saíram para a Igreja Matriz, sede da freguesia, indo depois para a Igreja da Ajuda. O fato é que não se sabe ao certo precisar a data exata da origem da Irmandade da Boa Morte. Um historiador, que é Odorico Tavares, arrisca uma opinião, que a devoção teria começado mesmo em 1820, na Igreja da Barroquinha, tendo sido os jedes deslocando-se até a Cachoeira, responsáveis pela sua organização. Outros ressaltam a mesma época, divergindo quanto à nação das pioneiras, que seriam aforreadas Queto. Parece que a composição da Irmandade continha variada procedência étnica, já que fala-se em mais de uma centena de adeptas nos seus primeiros anos de vida. Essas confrarias eram os locais onde se reuniam sacerdotisas africanas já libertas e de várias nações, que foram se separando conforme foram abrindo os terreiros. Na comunidade existente atrás da capela da confraria, foi construído o candomblé da Barroquinha pelas sacerdotisas de Queto, e que depois se transferiram para o Engenho Velho, ao passo que algumas sacerdotisas de Jade deslocaram-se para o Recôncavo Baiano, para a Cachoeira e para São Félix, para onde transferiram as Irmandades da Boa Morte e fundaram o terreiro de Candomblé Jade, sendo o primeiro Cueceia Rundê, ou Roça do Ventura. O Candomblé Queto ficou concentrado em Salvador. Depois da transferência do Candomblé da Barroquinha para o Engenho Velho, passou a se chamar Ilê Axé Ianaçô, mais conhecido como Casa Branca do Engenho Velho, sendo a primeira casa da nação queto no Brasil, de onde saíram os orixás, que fundaram o Ilê Axé Opó Afonjá e o Ilê Ayá Omim Axé Yamacé, o terreiro do Gantuá. Então, isso é o que consta nesse artigo. Eles também falam dos diversos orixás que são trabalhados dentro do candomblé queto e também outras questões pertinentes a características dessa doutrina. E aí nós temos também o tambor de Mina, que aí quem assistiu a uma certa novela da Rede Globo deve ter entrado em contato ou deve lembrar de alguma coisa. Mas o tambor de Mina é uma religião afro-brasileira muito praticada nos estados brasileiros do Maranhão, Piauí, Pará e na Amazônia, cujas características marcantes é o transe.
No Maranhão foi o grande destino de uma mão de obra escrava, sobretudo do último século do tráfico de escravos para o Brasil, entre 1750 e 1850, principalmente para a capital, também para a Baixada Maranhense e o Vale de Itapecuru, regiões onde existiam grandes plantações de algodão e de cana-de-açúcar. O nome tambor de mina, ou a palavra tambor, é devido à importância do instrumento nos rituais de culto. Tanto que a gente fala muito e a atabaque é uma das coisas que a gente não pode deixar de levar em conta o quanto a gente precisa pensar, porque é base da doutrina candomblessista, das doutrinas de matriz africana. Mas a palavra mina se refere ao negro Mina, da região de São Jorge de Mina, São Jorge da Mina, denominação dada aos escravos procedentes da costa situada a leste do castelo de São Jorge da Mina, de acordo com Pierre Verger. Na atual República do Ghana, da região das atuais repúblicas de Togo, Benin e Nigéria, conhecidos principalmente como negros de Minas Jejes ou Minas Nagôs. O culto, como as demais religiões de matriz africana, se caracteriza por uma religião iniciática de transe ou possessão. No tambor de mina, mais tradicional, a iniciação é demorada, não havendo cerimônias públicas de saída, coisa que é comum no candomblé, sendo realizada com grande discrição, ou seja, bastante restrita a divulgação, nos recintos dos terreiros, e poucas recebem os graus mais elevados, a iniciação completa. A descrição do transe e no comportamento em geral é uma das características marcantes do tambor de mina, que muitos chamavam de maçonaria de negros, pois apresenta características de sociedades secretas. Nos recintos mais sagrados do culto, Pedi, Nagô e Come, em Jeje, penetram apenas ou adentram apenas os iniciados mais graduados. O transe no tambor de mina é muito discreto, às vezes perceptível apenas por pequenos detalhes da vestimenta. Em muitas casas, no início do transe, a entidade dá muitas voltas ao redor de si mesma, no sentido contrário dos ponteiros do relógio, talvez para afirmar o transe, uma dança de bonito efeito visual. Normalmente, a pessoa, quando entra em transe, recebe um símbolo, como uma toalha branca amarrada na cintura ou um lenço denominado pana enrolado no braço ou na mão. No tambor de mina, grande parte dos participantes do culto são do sexo feminino, e por isso, alguns falam num matriarcado nesta religião. Os homens também desempenham, principalmente, a função de tocadores de tambores, isto é, os abatás, daí a definição de abatazeiros. Também se encarregam de atividades do culto, como matança de animais de quatro patas e do transporte de certas obrigações para o local em que devem ser depositados. Algumas casas são dirigidas por homens e possuem maior presença dos homens, que podem ser encontrados, inclusive, entrando em transe, sendo possuídos por alguma entidade. Existem dois modelos principais de tambor de mina no Maranhão, o Jeje e o Nagô. O primeiro parece ser o mais antigo, que se estabeleceu em torno da Casa da Grande Minas Jeje, mais conhecida como Casa das Minas, Quiribentã e Toizodomandono. O terreiro mais antigo que deve ter sido fundado em São Luís, na década de 1840. O outro, que lhe é quase contemporâneo, que também continua até hoje, se estabeleceu em torno da Casa de Nagô. E a Casa das Minas e a Casa de Nagô localizam-se no mesmo bairro, curiosamente, que é o bairro São Pantaleão, a uma quadra de distância. A Casa das Minas é única, não possui casas que lhe sejam afiliadas, daí porque nenhuma outra siga completamente seu estilo. Nesta casa, os cânticos são em língua Jeje e só recebem divindades denominadas de voduns. E seu estilo, nesta casa, os cânticos são em língua Jeje. Mas apesar de não ter casas filiadas, o modelo do culto do tambor de mina é grandemente influenciado pela Casa das Minas, ou seja, acaba sendo uma casa-mãe, de alguma forma. E a Casa de Nagô cultua voduns, orixás e encantados, gentis ou caboclos, que são espíritos de reis, nobres, índios, turcos, etc. Ou indígenas, melhor dizendo. O modelo de culto desta casa deu origem a diversos terreiros que se espalham pela capital, interior do estado. Então, é basicamente
dessa forma que essa religião se espalhou por esse ambiente no Nordeste. Então vamos agora pegar o próximo, que tem um nome muito bonitinho, que é o nome Xangô. Xangô de Pernambuco também, como muitas pessoas também se referem. Então, também chamado como Xangô do Recife, Xangô do Nordeste e Nagoebá. Em todo o Nordeste, da Paraíba à Bahia, a influência dos iorubás prevalece a do Daomé. Esta é a zona mais conhecida quanto às religiões tradicionais africanas, a que deu lugar ao maior número de pesquisas e de trabalhos sobre os nagôs. E as duas palavras para designar são a de Xangô, na Paraíba e Pernambuco, Alagoas e Sergipe, ou de Candomblé da Bahia para o sul, para esta dualidade de nomes, que são nomes dados pelos negros, mas sim pelos brancos, em virtude da popularidade e importância de Xangô na região. E Candomblé por designar toda a dança de negros, tanto profanas como religiosas. Então é interessante a gente também poder depois se aprofundar sobre essa filosofia. Então esses eram os povos sudaneses. Além deles, agora, nós temos também outras origens e outros povos. Nesse caso aí, nós vamos passar a entrar nas religiões que têm uma profunda origem banto, ou dos quimbundos. Começamos com a cabula, que também é considerada extinta por muitos historiadores. E, segundo o artigo, foi uma religião pela qual foi chamada, surgida no final do século XIX, de caráter secreto, secretizadora de leque malê, banto e espírita. É classificada como candomblé de caboclo, uma modalidade derivada da nação Angola que incorporou o culto dos antepassados indígenas, e é considerada como precursora da Umbanda. Essa vertente desenvolveu-se principalmente nos estados de Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Uma historiadora, que é a Olga Cacciatori, o definiu como um culto afro-brasileiro de características sincréticas com traços da cultura da província de Cabinda, Angola e muçulmana, através da influência malê, identificável pelo gorro usado pelos rituais dos participantes dos rituais. E o termo cabula viria de cabala, que chegou aos conhecimentos da etnia banto através de negros e muçulmanos. A população negra estabelecida no bairro da Cabula, local onde marcada pela influência africana e sede de importantes locais de culto afro-brasileiro como Ilê, Axé, Opó, Afonjá, seria remanescente do quilombo de Orobó, rebelado em 1826, e a seguir praticamente dizimado, guardando no nome do lugar da origem religiosa, pois em Kikongo o nome significaria lugar de afastamento dos males, já que este é o objetivo do toque musical chamado de cabula, que antecede os rituais de origem angolanas. Ainda para essa historiadora, o termo derivaria da corruptela de Kabbalah, que termo ter sido passado pelos bancos através das pessoas convertidas ao Islã. Os primeiros relatos acadêmicos derivam do registro feito no Espírito Santo pelo bispo católico Dom João Batista Correia Nerf, em uma carta pastoral, tendo seu registro inicialmente descoberto por Nina Rodrigues e mais tarde reusado por Arthur Ramos, apresentando grandes semelhanças entre o culto praticado ali e aquele registrado no que seria mais tarde denominado de Macumba, no Rio de Janeiro. Dom Nery percebeu, durante uma viagem nas terras da sua diocese, então composta por todo o território do estado, nas proximidades da cidade de São Mateus, 3 freguesias largamente minadas por uma seita misteriosa que, despertando-lhe a curiosidade, empreendeu uma investigação, onde apurou, pelo depoimento de pessoas de todas as camadas sociais, durante o espaço de 15 dias, que os participantes ou aqueles daqui da seita tenham se afastado, tenham de manter em segredo suas práticas sob pena de morte por envenenamento. A despeito da dança, o bispo obtivera relatos de informações que fizeram concluir que os rituais secretos praticados principalmente pelos negros
e, segundo ele, mais difundidos após a Lei Áurea, contaria, na época, com cerca de 8 mil seguidores entre negros e brancos. Segundo, então, um bispo católico, Dom Nery, o adepto da religião era conhecido como o termo generalista de cafioto, usado na macumba carioca como um processo de ampliação de sentido. Assim como na Umbanda, o traje ritual é o composto de calças e jaleco brancos, com pés descalços. O Caccioli informa que havia ainda o gorro, o camate, ao estilo muçulmano, e também largos cinturões com amuletos no rito propriamente. E a pesquisadora indica que havia espelhos, pedras, cachimbos, infusões com raízes e outros apetrechos dispostos a sinais cabalísticos, como o signo de Salomão, cruzes e velas que guardam semelhança ainda com a macumba. As reuniões eram chamadas de mesas, e seus cultos, trabalhos e mesas se davam no meio da mata. Dirigente da mesa, tal como sacerdote nas regiões banto, se chamava embanda, auxiliado por um cambone. A reunião dos camanás ou iniciados recebiam o nome de engira, e nessas incorporações, os tatas, que eram espíritos, ocorria, derivado do quimundo para pai. Indica a presença de um espírito familiar, seguindo a tradição dos bantos, de realizarem um transe de possessão. O termo pronunciado tata persiste nos terreiros de Umbanda que se mantém fiéis às tradições ambulantes, e que tem a ver com esses espíritos mais antigos mesmo. O Dom Nery também relatou que os rituais podiam ocorrer nas casas, mas que mais comumente se davam nas florestas no meio da noite. À hora aprazada, todos de camisa e calças brancas, descalços, uns a pé, outros a cavalo, com em banda à retaguarda, dirigindo-se silenciosos ao templo, chamado de camucite. Um camaná ou um cambone ia à frente, conduzindo a mesa, isto é, a toalha, a vela, pequenas imagens. Em determinado ponto do caminho, tomava uma vereda, só conhecida dos iniciados, para chegar ao camucite, o sítio sob uma frondosa árvore no meio da mata. No relato do prelado católico, haviam 2 mesas capitulares, a de Santa Bárbara e de Santa Maria, subdivididas em muitas outras, com as mesmas denominações. E que, embora em relatos não confirmados, também haveria uma terceira mesa dedicada a São Cosme e São Damião, e essa seria a mais misteriosa e central, e que exercia uma espécie de fiscalização suprema sobre as 2 outras, e cujos iniciados usavam nas reuniões compridas túnicas pretas, que cobriam o corpo todo, desde a cabeça até os pés, à semelhança dos sacos dos antigos penitentes. Era a seguir entoado um primeiro cântico, ou chamado também de nimbo, que após o qual se dava a possessão do embanda. Segundo Dom Nery, o embanda, em contorções, virando e os olhos com trejeitos, batia no peito com as mãos fechadas, compassadamente, emitindo roncos profundos, e afinal dava um grito estridente e, segundo a visão dele, horroroso. Ao que a seguir eram servidos pelo cambono por infusão de raízes ou um copo de vinho. O novo imbu era entoado, dedicado ao báculo do ar, como se eles pedissem permissão para que entrasse em transe, caindo por terra, notando aqui uma incoerência no relato do bispo, uma vez que o transe já havia ocorrido após o primeiro canto. Então, a gente tem algumas informações a partir de uma pessoa católica, uma pessoa com cargo católico. Passamos agora para uma outra forma de candomblé, o candomblé banto Angola. E aí, nesse caso, o que nós temos é o seguinte: candomblé de Banto Angola, ou candomblé de Angola, é uma das maiores nações do candomblé, que desenvolveu-se por escravos que falavam Kigongo, Umbundo e também Quimbundo. E, enfim, o artigo traz mais coisas que são próprias da própria filosofia. E aqui aparece a figura do Inquice, que também é uma divindade, porém a origem deles é de origem banto. Então, a gente tem essa diferença que a gente também tem que notar. Então, cada candomblé
que dependendo da nação, também vai ter uma outra, vocês vejam aí, por exemplo, a palavra Zambi, uma palavra muito comum em Angola, se usar como se referindo a Deus. Então, é importante a gente entender essas diferenças, apesar de também ser candomblé. Como a gente já viu, a gente tem o queto, a gente também tem outras formas, e agora vamos falar de uma outra forma de candomblé, que é o candomblé de caboclo. E o candomblé de caboclo também tem suas características muito peculiares. Como diz aqui, que é um candomblé que, além dos cultos aos orixás, voduns e inquices, cultua também espíritos indígenas das Américas, chamados de entidades, catiços ou caboclos boiadeiros, e também chamados de gentileiros. Não é considerado uma nação especificamente, mas sim terreiros de candomblé que adotaram esse culto dessas entidades em dias diferentes do culto das divindades. A entidade, ou caboclo, exerce um papel fundamental no relacionamento da comunidade afro-brasileira, pois fala o idioma português, papel que o orixá só faz no idioma africano, chamado Iorubá, assim conquistando a popularidade dos crentes e devotos que não entendem as línguas dos orixás. São encarregados de trazer mensagens de seus ancestrais, principalmente de entes queridos desencarnados há pouco tempo, aconselhando os desesperados a um novo caminho, indicando banhos da folha sagrada e pequenas oferendas para resoluções de problemas. Então, temos essa outra vertente também chamada de candomblé. Agora temos o catimbó, também uma religião bastante antiga, como praticamente todos, que nas línguas tupi-guaranis significam, respectivamente, fumaça de mato e vapor de erva. Atualmente, a expressão catimbó é um dos nomes que se identificam um conjunto específico de atividades cultuais mágico-religiosas, além de aspectos místicos, cosmológicos e teológicos originários da região nordeste do Brasil. Elementos que compõem, alguns pesquisadores consideram ser uma das mais antigas religiões brasileiras, também chamada de Catimbó Jurema, Jurema sagrado, culto aos senhores mestres. Alguns dos primeiros analisadores, os cronistas e aventureiros europeus que passaram pelo Brasil, tomaram nota de diversos costumes e práticas indígenas, tanto entre nativos do litoral tupi, quanto dentro dos interior, geralmente chamados de tapuia. Entre os indígenas do Nordeste, observaram já citado o uso da fumaça de tabaco para diversos fins. Tomaram nota do bebê Jurema e dos outros como transes mediúnicos, em que seres espirituais se manifestam através de pajés, de evocações de espíritos e entre outros. Fica claro que houve, anterior ao século XVI, entre os nativos do Nordeste brasileiro, um contato íntimo, transcendente e transpessoal com a natureza e suas energias, contato que resultou em uma série de concepções, ciências, crenças e vivências que, de certa forma, foram herdadas pelo catimbó Jurema contemporâneo. E o termo também tem uma origem controversa, embora a maior parte dos pesquisadores afirme que deriva da língua tupi antiga, onde cá significa floresta e timbó refere-se a uma espécie de torpor que se assemelha à morte. Desta forma, catimbó seria a floresta que conduz ao torpor, numa clara referência ao estado de transe ocasionado pela ingestão de vinho da Jurema, em sua diversidade de ervas. Outras teorias, porém, relacionam essa palavra com a expressão cat, fogo, e imbó, árvore, neste mesmo idioma. Assim, fogo na árvore ou árvore que queima relataria a sensação de que queimor momentâneo com o consumo que a Jurema ocasiona. Em diversos estados do Nordeste brasileiro, onde os rituais do catimbó são associados unicamente à prática de magia negra, um termo absurdo nesse ponto, a palavra ganha um significado pejorativo, podendo englobar qualquer atividade mágica realizada no intuito de prejudicar qualquer outra pessoa. Na verdade, o culto à Jurema sagrada tem como princípio básico a ajuda aos que recebem, pedem e merecem tal ajuda, além de aconselhamento e cura. O termo catimbozeiro, utilizado para designar os adeptos do catimbó, embora
ofensivamente também possa referir-se a qualquer praticante de candomblé, magia ou quimbanda. Temos também o vocábulo jurimeiro, que também pode, embora erroneamente, referir a praticantes de catimbó. Entretanto, em linhas gerais, o tratamento é destinado a um indivíduo que, além de culto a Jurema e devoto aos orixás do panteão africano, integrando assim a nação Xambá ou Xangô, que a gente vai falar depois. E, além disso, diversos credos distintos fazem uso dos enteógenos da Jurema, embora nenhum deles possa, de fato, ser considerado catimbó. O culto à árvore da Jurema remonta a tempos imemoriais, anteriores, inclusive, à colonização portuguesa na América. À altura, diversas tribos indígenas da atual região do Nordeste do Brasil referenciavam a Jurema por suas propriedades psicoativas, inserindo-a em diversos ritos de comunicação. Melhor, de comunicação com as divindades e seu panteão através do transe, alguns dos quais ainda preservados pelas comunidades da região. O toré, uma forma específica de culto à Jurema, é por vezes a única forma de identificação cultural remanescente entre os ameríndios no Nordeste. Esta variedade de cultos, entretanto, foi severamente reduzida por ocasião do contato europeu, de forma que a tradição da Jurema sagrada teve de ser adaptada aos preceitos católicos, devido à forte repressão colona aos cultos que a igreja considerava como pagã. Assim, o vasto panteão aborígene foi gradualmente suprimido, sendo adotado nos rituais da população cabocla as mesmas deidades do catolicismo tradicional. O culto aos antepassados, porém, por sua grande influência, foi mantido e, ademais, adaptado à realidade pelos mestres da Jurema. Assim, o catimbó, assim como outras religiões xamânicas, é considerado um culto de transe, no qual as entidades conhecidas como mestres se utilizariam do corpo do catimbozeiro e, momentaneamente, tomariam todos os domínios básicos do organismo. Semelhante ao que ocorre na Umbanda, onde espíritos se organizam em direita e esquerda, conforme a natureza positiva ou negativa que possuam, trabalhando de acordo com a vontade do médium. Os mestres são relativamente neutros, podendo operar tanto boas quanto ações negativas. Tais mestres seriam filhos ilustres de Catimbó, que, quando vivos, teriam realizado atos de caridade por intermédio do uso de ervas e propriedades xamânicas, de modo que, porventura de sua morte, teriam sido transportados a umas cidades místicas do Juremá, localizada nas imediações de um arbusto da Jurema, plantado pelo mestre anteriormente a seu falecimento. E temos entre esses que se manifestam os caboclos da Jurema. Subordinados aos mestres, encontram-se as entidades conhecidas como caboclos da Jurema. Esta forma de espírito ancestral representam os pajés e guerreiros indígenas, falecidos e enviados ao mundo encantado de forma a auxiliarem os mestres na realização de boas obras. Os caboclos são sempre invocados no início do culto, antes mesmo da incorporação de seus superiores. Estes seres espirituais seriam responsáveis pela prescrição de ervas medicinais, banho e rezas, que afastariam o mal-olhado e o infortúnio. E agora, eu apresento a vocês a macumba. Vou até me tirar daqui para vocês poderem apreciar melhor este momento. Macumba. Eila aí. Deixa eu ver aqui, porque o StreamYard fez uma doideira aqui. Pronto. Macumba, que vocês estão vendo aí, é o instrumento, mas, como a gente já falou, também ele foi adaptado aí, sendo uma continuação da cabula. É um instrumento de percussão de origem africana, semelhante ao instrumento reco-reco. No Brasil, por meio do processo de ampliação de sentido, tem o macumba, e o termo derivado macumbeiro, que é basicamente o tocador de macumba, passou a se referir também de forma pejorativa às oferendas religiosas ligadas às religiões de matriz africana. A origem dessa palavra é de língua banta, o quimbundo, a partir de macoba, termo original cujo significado é incerto, mas que foi apontado por alguns como dança ou como determinado como esse instrumento que vocês estão vendo aí. Então, a gente tem essas questões bastante sérias e que também temos aí o problema do preconceito religioso que veio a partir daí.
E agora nós temos algo que já tem um significado maior com as nações indígenas, que é a pagelança. A pagelança vem aí do termo pajé, como vocês podem imaginar. E o pajé é uma pessoa em destaque em certos povos indígenas, considerados como curandeiros, tidos portadores de poderes ocultos ou orientadores espirituais. O pajé é uma palavra de origem tupi, assim como assim que foi adotada por diversas, pelo menos antropologia e etnologia brasileira. Designa um especialista ritual nas comunidades indígenas brasileiras que tem atribuição ou poder de se comunicar com as diversas potências e seres não humanos. Envolve espíritos de animais, pessoas mortas, e que tem alguma semelhança com xamã, manda-chuva, benzedor, curandeiro. São palavras também atribuídas ao pajé. A pagelança ou a cura diz respeito a um sistema médico-religioso praticado na região amazônica, no qual se recebem entidades chamadas de encantados. O curador ou o pajé entra em transe identificando o mal que acomete a pessoa que buscou ajuda e prepara medicamentos naturais para o tratamento de enfermidades. Com a chegada de negros na região, os ritos africanos e indígenas foram mesclados, em especial no Maranhão e no Pará, influenciando religiões sincréticas, entre eles tambor de mina, tericô e babassuê. E agora a gente tem o toré. Gente, cada coisa linda que eu vi nessa pesquisa, que realmente deixa a gente encantado com essa riqueza da diversidade da matriz africana. Uma religião ameríndia, na qual as pessoas buscam remédios para suas doenças, procuram conselhos dos caboclos que baixam. Já o mestre defuma a receita e aconselha. Certamente é o mesmo catimbó nos arredores das capitais e grandes cidades nordestinas, onde destitutos da fortuna procuram como oráculo para minorar os penales e as desditas, conforme veio aqui nessa tradição. No toré, faz-se a procura do nome da moléstia e adivinhação mágica. Além da defumação, usam ervas, dentre elas se destacam a jurema, em cujos poderes mágicos os sertanejos acreditam piamente. É, portanto, medicina mágica, cujo oficial e executor é o presidente do toré, também chamado de mestre. No toré de Piaçabuçu, os caboclos, para baixarem na terreira, precisam ser chamados na piana, por meio de um canto, linho ou linha batidas no maracá. O mestre, o dirigente do toré, não usa indumentário especial, a não ser um cocar de pernas, chamado por ele de capacete de índio. Os membros do toré se reúnem às quartas-feiras e sábados, logo após o sol se pôr. É a chamada, após a reunião em que várias pessoas tomam parte, há uma outra em que o trabalho da ciência, assistido por 5 ou 6 membros mais importantes, ou melhor, mais adiantados no trabalho. A este serviço de mesa, aos não iniciados, não é permitido participar, a não ser o que tem sangue de índio, ou sangue indígena, sangue reá. Há uma outra reunião, às vezes anual, que é o banquete dos maracá, onde só o antigo pode comer, reservado exclusivamente para os provados frequentadores filhos das aldeias. Estas práticas e outros traços culturais deixados pelos indígenas, como fitoterapia, podem ser constatados na região do Baixo São Francisco. Uma das características do atual toré, que se relaciona bem de perto com as crenças indígenas, é o processo de manifestação dos caboclos no terreiro. São espíritos de vivos que se encontram em aldeias distantes. Quando são chamados lá na aldeia onde moram os vivos, caem em sonolência para poder comparecer onde foram chamados. No toré, não há invocação do espírito branco, isto é, de pessoas que morreram, e nisso são diferentes do espiritismo, onde invocam o espírito de pessoas que desencarnaram. No toré, no entanto, descem somente os caboclos e alguns juremados. Juremado, os que está nos ares. Quando ainda vivo, bebeu jurema, ou ao morrer, ele está sob uma juremeira. É um espírito em processo de caboclização, ou, podemos dizer, na concepção de quem escreveu o artigo, santificação. Mas trabalham somente aqueles que têm sangue indígena.
branco ou negro não entram neles. Os juremados são os que têm sangue indígena e tomaram jurema e estarão ao pé da juremeira, uma espécie de purgatório católico romano, onde o auxílio e o trabalho dos demais membros do Toré podem torná-lo um espírito benéfico, isto é, um caboclo. Seria uma mistura da crença católica romana, existência de purgatório espírita e, isto é, o desenvolvimento do espírito através de reencarnações, o processo de juremação. O caboclo é chamado no toré de seu linho, do seu canto, porém, quando desce um juremado, embora não seja chamado, não é repelido, porque para ele é feito um trabalho que o aperfeiçoará. O aperfeiçoamento do juremado começa pelo fato de ele ir compondo um linho. O momento que seu linho fique conhecido, basta um dos presentes lembrar um pedaço da melodia que ele se manifeste no terreiro. O juremado tem que ser sangue de índio. Branco ou negro que tenha tomado jurema não ficará juremado. Eu mesmo acho que não jamais ficaria juremado, mas eu não sei se eu tenho sangue indígena comigo. Os mestiços deles com indígenas, sim, porque terá um pouco de sangue de indígena. Negro e branco, quando morrem, são espíritos brancos aos quais recusam receber no toré. Para que estes não se aproximem nas pianas, colocam flechas, e assim o espírito branco não pode chegar. A jurema, árvore sagrada, só será benéfica aos que possuem sangue indígena. Anualmente, um dos membros do Toré de sangue indígena poderá participar da reunião Matecal, ou Matecai, na aldeia de Uricuri, lá pelas bandas de Porto Real do Colégio, como não há mais aldeias indígenas ao redor do Piaçabuçu, para lá se dirigir um antigo membro do Toré, atualmente falecido. Outro traço indígena encontrado é a presença de caboclos encantados, que têm que se apresentar à sua coroa, isto é, um feixe de cabelo no alto da cabeça, cabelo duro, estirado de indígena. A pessoa canta quando o encantado baixa nele. Todos os encantados têm que mostrar sua coroa, conforme nos apresenta uma pessoa que pesquisou chamada Durval Farias, aliás. Não se pode trabalhar com nada no bolso, nem nada nos pés, porque quando o caboclinho desce, é que se era vivo, é como se estivesse vivo, com os pés descalços, e nós arregaçamos as calças para ela não sujar, porque os caboclinhos também não querem roupa, estando livres, ficam amarrados, se não tiver tudo isso. Então, tem toda uma explicação interessante que a gente poderia falar também. Gente, ainda tem muita informação, já bateu 1 hora de programa, e eu vou fazer uma segunda parte, trazendo outras denominações aqui, ainda dentro da nação Banto, e a gente vai poder falar um pouco melhor disso na próxima semana. Afinal, meu horário também, eu estou aqui gravando, eu vou precisar trabalhar. Eu gostaria também, a gente um dia vai chegar para viver só dessas coisas, espero eu, mas aí estamos nesse patamar aí, que é o famoso estar em cima da hora. Então, gente, agradeço a presença de todo mundo, lembrando que nós somos o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural, um canal voltado para essas perspectivas, essas discussões, esses debates, essa troca de conhecimentos. E fiquem à vontade para trazer contribuições também, acaso eu tenha errado em alguma informação, porque afinal ninguém nunca traz a informação. Se conhecerem alguém que conheçam essas doutrinas, sejam praticantes dessas doutrinas, por favor, participem, tragam suas informações. Se quiser, organizar programas para a gente também ter vocês conversando aqui conosco. O lugar de fala é essencial para a gente poder entender as posições de cada um e também superar as dificuldades que carregamos na nossa convivência. A melhor maneira de a gente conseguir superar os preconceitos é buscar conhecimento. E muitos conhecimentos que a gente tem aqui são de pessoas que muitas vezes nem fazem parte dessas doutrinas, a gente viu, vocês certamente devem ter percebido aí nesses textos, e alguns também carregando diversos preconceitos. Quando, por exemplo, eu li um livro chamado Notas
Eu esqueci o nome completo do título, mas é um livro do PRVG, que era baseado em relatos de padres. Gente, chega, dava vontade de vomitar algumas palavras de padres, mas lembrando que eles, apesar de tudo, eram o melhor registro que tinham até aquele momento das doutrinas até aquela hora. Hoje já temos outras maneiras de abordar esse assunto, e é importante que a gente saiba também respeitar a posição de cada um. E lembrando que num mundo onde temos 2 bilhões de cristãos, é importante que a gente conheça a matriz africana, não exatamente para a questão da doutrina, mas para dirimir preconceitos. Entender que não existe apenas uma forma de ver a vida. Há formas e formas e formas diferentes. E isso também cabe aos participantes das religiões de matriz africana também sabermos como não agredirmos, porque não confundirmos, não tentarmos censurar as outras pessoas por serem praticantes de outras formas de também culto de matriz africana. Por isso, agradeço a presença de todo mundo. Vamos encerrar mais o programa desta semana. Semana que vem a gente continua a nossa saga com a matriz africana em si. Então, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Por gentileza, deixe sua curtida. Se puder, compartilhem. E se puderem contribuir financeiramente para o canal Paz e Bem, a gente agradece para manter e para permitir que a gente tenha muito mais condições de trabalhar aqui no canal. Mas, gente, um forte abraço, um beijo enorme, e terminando esse Novembro Negro, não esqueçamos, muito axé, pessoal, muito axé mesmo. Então, gente, até a próxima. Estou vendo aqui que o computador resolveu dar defeito justamente agora, e eu estou procurando aqui. Ah, agora sim. Tchau, tchau, pessoal.